Artigo 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso. Artigo 87. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e a proteção de tal direito encerra caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Artigo 88. Todo pedido que possa originar processo de extradição em face de Estado estrangeiro deverá ser encaminhado ao órgão competente do Poder Executivo, diretamente pelo órgão do Poder Judiciário responsável pela decisão ou pelo processo penal que a fundamenta. Parágrafo 1º. Compete a órgão do Poder Executivo o papel de orientação, de informação e de avaliação dos elementos formais de admissibilidade dos processos preparatórios para encaminhamento ao Estado requerido. Parágrafo 2º. Compete aos órgãos do sistema de justiça vinculados ao processo penal gerador de pedido de extradição a apresentação de todos os documentos, manifestações e demais elementos necessários para o processamento do pedido, inclusive suas traduções oficiais. Parágrafo 3º. O pedido deverá ser instruído com cópia autêntica ou com o original da sentença condenatória ou da decisão penal proferida. Conterá indicações precisas sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias do fato criminoso e a identidade do extraditando e será acompanhado de cópia dos textos legais sobre o crime, a competência, a pena e a prescrição. Parágrafo 4º. O encaminhamento do pedido de extradição ao órgão competente do Poder Executivo confere autenticidade aos documentos. Artigo 89. O pedido de extradição originado do Estado estrangeiro será recebido pelo órgão competente do Poder Executivo e, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta lei ou em tratado, encaminhado à autoridade judiciária competente. Parágrafo único. Não preenchidos os pressupostos referidos no caput, o pedido será arquivado mediante decisão fundamentada, sem prejuízo da possibilidade de renovação do pedido, devidamente instruído, uma vez superado o óbice apontado. Artigo 90. Nenhuma extradição será concedida sem prévio pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre sua legalidade e procedência, não cabendo recurso da decisão. Artigo 91. Ao receber o pedido, o relator designará dia e hora para o interrogatório do extraditando e, conforme o caso, nomear-lhe a curador ou advogado, se não o tiver. Parágrafo 1º. A defesa a ser apresentada no prazo de 10 dias, contado da data do interrogatório, versará
sobre a identidade da pessoa reclamada, defeito de forma de documento apresentado ou ilegalidade da extradição. Parágrafo 2º. Não estando o processo devidamente instruído, o tribunal, a requerimento do órgão do Ministério Público Federal correspondente, poderá converter o julgamento em diligência para suprir a falta. Parágrafo 3º. Para suprir a falta referida no parágrafo 2º, o Ministério Público Federal terá prazo improrrogável de 60 dias, após o qual o pedido será julgado independentemente da diligência. Parágrafo 4º. O prazo referido no parágrafo 3º será contado da data de notificação à missão diplomática do Estado requerente. Artigo 92. Julgada procedente a extradição e autorizada a entrega pelo órgão competente do Poder Executivo, será o ato comunicado por via diplomática ao Estado requerente, que no prazo de 60 dias da comunicação deverá retirar o extraditando do território nacional. Artigo 93. Se o Estado requerente não retirar o extraditando do território nacional, no prazo previsto no artigo 92, será ele posto em liberdade, sem prejuízo de outras medidas aplicáveis. Artigo 94. Negada a extradição em fase judicial, não se admitirá novo pedido baseado em mesmo fato. Artigo 95. Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado no Brasil por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição será executada somente depois da conclusão do processo ou do cumprimento da pena, ressalvadas as hipóteses de liberação antecipada pelo Poder Judiciário e de determinação da transferência da pessoa condenada. Parágrafo 1º. A entrega do extraditando será igualmente adiada se a efetivação da medida puser em risco sua vida e em virtude de enfermidade grave comprovada por laudo médico oficial. Parágrafo 2º. Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado no Brasil por infração de menor potencial ofensivo, a entrega poderá ser imediatamente efetivada. Artigo 96. Não será efetivada a entrega do extraditando sem que o Estado requerente assuma o compromisso de: inciso 1. Não submeter o extraditando à prisão ou processo por fato anterior ao pedido de extradição. Inciso 2. Computar o tempo da prisão que no Brasil foi imposta por força da extradição. Inciso 3. Comutar a pena corporal, perpétua ou de morte em pena privativa de liberdade, respeitado o limite máximo de cumprimento de 30 anos. Inciso 4. Não entregar o extraditando sem consentimento do Brasil a outro Estado que o reclame. Inciso 5. Não considerar qualquer motivo político para agravar a pena. Inciso 6. Não submeter o extraditando à tortura ou a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Artigo 97. A pena do extraditando, de acordo com as leis brasileiras e respeitado o direito de terceiros, será feita com os objetos e instrumentos do crime encontrados em seu poder. Parágrafo único. Os objetos e instrumentos referidos neste artigo poderão ser entregues independentemente da entrega do extraditando. Artigo 98. O extraditando que, depois de entregue ao Estado requerente, escapar à ação da Justiça e omisiar-se
no Brasil ou por ele transitar, será detido mediante pedido feito diretamente por via diplomática ou pela Interpol e novamente entregue sem outras formalidades. Artigo 99. Salvo motivo de ordem pública, poderá ser permitido pelo órgão competente do Poder Executivo o trânsito no território nacional de pessoa extraditada por Estado estrangeiro, bem como o da respectiva guarda, mediante a apresentação de documento comprobatório de concessão da medida.